Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 13, estamos aqui começando a semana e também com a nossa liturgia para a gente poder aprofundar um pouquinho mais nos ensinamentos de Deus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui está um ensinamento muito grande para nós, para aqueles que muitas vezes quer ver o sinal, né? Então, somente tem possibilidade de ver sinais quem tem a fé. Através da nossa fé, a gente consegue ver muito, mas muito sinal de Deus na nossa vida. Agora, aqueles que não têm fé, aqueles que duvidam, aqueles que ainda resta muita dúvida no coração, aqueles que não têm nenhum pingo de conhecimento sobre quem é Deus e sobre os ensinamentos de Jesus, então esses querem ver um milagre, querem ver uma mágica, como a gente vê na televisão, no circo, uma coisa que se transforma assim, do nada para o nada. Agora, quando a gente tem alguma coisa de bom dentro do coração, nós conseguimos enxergar vários, mas tem uma infinidade de sinais que Deus mostra para nós. Olha só, o fato de eu estar aqui hoje gravando essa homilia, porque existe um Deus que me deu o dom da vida, existe um Deus que me deu o dom de poder estar falando e estar levando a palavra de Deus. Eu não nasci dessa forma, foi Deus que me concedeu o dom. Foi Deus que me concede o dom de ter a mulher, de ter a filha, que às vezes segura o celular para mim poder estar gravando. Então, a gente vê os sinais na nossa vida, assim, nitidamente, a todo instante, quando a gente tem um pouquinho de fé e a gente acredita que existe um Deus Todo-Poderoso, que é Criador de todas as coisas e que nos dá essa beleza, a natureza, as árvores, os pássaros, os rios, o amanhecer, o entardecer. Olha quanta coisa a gente vê a presença de Deus. Mas para isso a gente tem que ter os olhos no coração como os olhos de Deus. Senão a gente não consegue enxergar essas coisas. A gente consegue enxergar somente aquilo que é do mundo, aquilo que puxa para o lado ganancioso. Olha aqui, ó, a rainha do sul que se levantará e que veio até Salomão para querer ouvir a sabedoria dele. Salomão conta a história que ele era muito jovem quando ele pegou o encargo de governar o país dele. E aí Deus então disse para ele: o que você quer, Salomão? Ele disse: eu queria sabedoria para poder governar uma nação. E Deus disse: como você não pediu nada especial para você em particular, você pediu para uma nação, eu vou te conceder. E Deus concedeu a sabedoria a Salomão. Então veja bem, hoje a gente muitas vezes vê as pessoas de um modo geral atraindo e querendo as coisas só para si. Isso aí não consiste aos olhos de Deus, não consiste em ver as coisas de Deus, mas as pessoas veem aquilo que é de interesse próprio. Então, quando a gente tem a nossa fé, então é possível a gente poder enxergar muitos, mas muitos sinais da vida de Deus na nossa vida. Que assim, essa palavra possa também abrir os nossos olhos e fazer com que nós enxergamos cada vez mais a presença de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.